Bom, vamos lá. Separei alguns exemplos para a gente dar uma olhadinha em frações impróprias e número misto. Tá? Muitas vezes nos deparamos, com esta fração imprópria em que temos que transformar em número misto. Uma das ideias importantes para a gente tomar cuidado é a representação com os inteiros, Então, primeiro temos que prestar atenção nos termos desta fração imprópria. Aqui temos o numerador e aqui temos o denominador. Então, é importante lembrar que aqui temos o numerador, que é a quantidade de partes que foi considerada do inteiro, que foi dividido em partes iguais, e o denominador, que é justamente o número de partes iguais que o inteiro foi dividido. Então, aqui temos o exemplo de 5/2, 5/2 é uma fração imprópria, tá? Ou seja, ela representa uma quantidade maior que um inteiro. Na representação, através de desenhos, nós temos o exemplo aqui. O que nós vamos considerar? Primeiro, o denominador. Denominador é o número de partes que o inteiro foi dividido. Se eu tenho um denominador 2, quer dizer que o número máximo de partes que eu tenho desse inteiro dividido são 2 partes. Então, eu tenho aqui 1/2 e 1/2. Então, para eu ter o inteiro, esse inteiro aqui são 2/2. Só que o que eu tenho que olhar? Eu tenho 5/2. Justamente por isso, é uma fração imprópria. Imprópria quer dizer que eu tenho mais que o inteiro. Então, a dica já fica aí. Na representação em desenhos, esse 5/2 será representado por mais de um inteiro. Tá? Leve em consideração que cada inteiro tem 2 partes. Quantas partes eu preciso? 5. Então, se eu tenho 2 partes em cada inteiro, eu tenho um inteiro aqui, mais 2 partes formando outro inteiro. Já temos 1, 2, 3, 4 partes. Eu precisaria de mais uma parte, que seria esta daqui, que é 1/2. E aí, somando, e lembrando que na soma de frações com os mesmos denominadores, eu mantenho o denominador, e somo, no caso aqui que é uma soma, somo os numeradores. Então, aqui eu tenho uma fração imprópria. Como eu posso transformar esta fração imprópria na forma mista? Muito simples, eu já tenho aqui o desenho como exemplo. Então, eu tenho aqui um inteiro, mais um inteiro e mais metade. Considero os inteiros do lado esquerdo, 1 mais 1, 2 inteiros, e mais a metade aqui, 1/2. Tá? Então, eu tenho 2 inteiros e 1/2, e aqui eu tenho a representação na forma mista. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nós temos aqui 3 inteiros, todos eles idênticos e divididos no mesmo número de partes. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Se eu tenho um inteiro dividido em 12 partes, o meu denominador é 12. Este também, denominador 12. Este também, denominador 12. Lembrando, pessoal, eu vou insistir nesta ideia, tá? Se o denominador é 12 e eu somar estes inteiros aqui, e sua fração, o denominador continua 12 e nunca 36. Eu não vou somar aqui os denominadores. Por quê? Porque o denominador representa o número de partes iguais que o inteiro foi dividido. Se eu somar, e aqui no caso daria 36, eu estaria afirmando que o meu inteiro foi dividido em 36 partes, o que é incorreto. O meu inteiro foi dividido em 12 partes. Voltando à fração imprópria, então eu tenho aqui 12 partes consideradas, que são as pintadas, mais 12 partes consideradas, que são as pintadas, e mais 1, 2, 3, 4, 5 partes do último inteiro. Fazendo a soma e mantendo o denominador, novamente eu vou ser insistente nisso, eu tenho 12 mais 12, 24, com 5, 29. Então, aqui eu tenho uma fração imprópria. Novamente,
vamos escrever esta fração na forma mista. E o desenho me ajuda muito, porque aqui eu tenho um inteiro considerado, mais um inteiro considerado e mais 5 dozeavos. Então, logo a representação desta fração imprópria, observando os desenhos, na forma mista eu tenho 2 inteiros e 5 dozeavos. 2 inteiros e 5 dozeavos. Ok? Vamos lá. Mais um exemplo agora. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho uma afirmação aqui, tá? A afirmação consiste em dizer que a fração imprópria 15 quartos é igual a 3 inteiros e 3 quartos. E aqui eu não tenho desenho para me ajudar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho duas formas para afirmar que esta igualdade está correta. A primeira, mais prática, eu posso pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, se eu dividir 15 por 4, né? Aí eu vou olhar quantas vezes aí eu posso multiplicar o 4 para chegar próximo de 15, que são 3. 3 vezes 4, 12. Subtraindo de 15, eu tenho 3. E aí nós podemos montar o número na forma mista da seguinte forma. Quociente, eu tenho a quantidade de inteiros, ou seja, 3, ok? O divisor, que é o 4, é o meu denominador, ok? E o resto seria correspondente ao numerador. Logo aqui eu estou afirmando, né, que 15 quartos equivale na forma mista de 3 inteiros e 3 quartos. Esta é uma estratégia, tá? Nós temos uma outra estratégia que eu vou usar um outro exemplo, tá? Eu tenho aqui 2 inteiros e 3 quartos. Aqui eu tenho a forma mista, tá? Mas eu quero transformar na imprópria, na fração imprópria. Então vamos considerar primeiro os 2 inteiros, lembrando lá dos desenhos que usamos como exemplo. No que eu me baseio para ter o valor desse inteiro? No denominador. Então eu tenho um denominador 4, lembrando que eu tenho inteiro quando eu tenho numerador e denominador iguais. Ou seja, aqui no caso, um inteiro equivale a 4 quartos. Tá? Por que inteiro? Porque das 4 partes iguais que eu dividi o inteiro, eu considerei as 4. Então, eu considero tudo. Tá? Então, esses inteiros estarão relacionados ao denominador 4. Aqui eu tenho um inteiro e eu preciso de mais um inteiro para representar estes 2 inteiros. E depois eu vou somar a fração que está aqui, 3 quartos. Lembrem-se de manter o denominador, que é o número de partes que o inteiro foi dividido, o número de partes iguais, né? E somar os numeradores. 4 mais 4, 8, mais 3, 11. Então, logo, eu tenho aqui a representação da fração imprópria relacionada à forma mista. Certo, pessoal? Dá uma olhada de novo no vídeo, volta lá, vê alguns detalhes, vê os exemplos com os desenhos e até o próximo vídeo, ok?